A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos da igreja. Os irmãos estão afiados. Algumas vezes eu já disse para muitos de vocês, até mesmo acredito que aqui deste público, não sou uma pessoa assim tão emotiva. Eu não me emociono, por exemplo, vendo filmes românticos, essas coisas. É claro, como todo ser humano tem emoções e pertinentemente nós acabamos nos emocionando. Sobretudo, certa feita eu assisti um filme chamado 12 Anos de Escravidão. Um filme um pouco antigo. E eu tive bastante dificuldade para encarar aquele filme até o final. Porque a história retrata de um homem negro que estava num contexto em que a escravidão era lícita, se é que podemos descrever dessa forma, né? Mas este homem, ele não era um escravo, ele tinha conseguido o direito de ser livre. Ele era empregado, trabalhava, tinha um salário, tinha uma esposa, tinha filhos. Até que, por uma ação maldosa, alguns homens o sequestraram e transformaram ele em um escravo. Então, todo tipo de injustiça que os negros já enfrentavam por conta do racismo, ainda teve o agravante deste homem ser um homem livre, mas que foi escravizado à força, derramando muito sangue, torturas, tanto físicas quanto psicológicas. Eu estou falando aqui com bastante dificuldade de expressar o filme. Até porque uma das coisas que eu mais odeio dentre os todo pecado nós devemos odiar, mas uma das coisas que eu mais odeio é o racismo. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, todos nós. E aí então, bom, eu não vou contar o final da história do filme para não estragar para quem não viu. Mas aquilo que eu senti e ainda sinto só de lembrar do filme, foi baseado em fatos reais. Mas não se compara ao maior ato de traição, calúnia, dor e sofrimento que nosso Senhor Jesus Cristo passou. Desde a traição de Pedro, nós estamos aqui retratando a paixão de Cristo. O momento em que ele será entregue na cruz do Calvário está se aproximando. E o título do nosso sermão nesta manhã: O Reino da Verdade. Nós vamos tratar sobre a humilhação do rei de toda a terra. Em João, capítulo 18, dos versículos 28 ao 40. Nenhum ser humano na terra sofreu maior injustiça do que Jesus Cristo. Porque, como nós sabemos, à luz da Escritura, todos nós somos corrompidos pelo pecado. Nascemos na iniquidade.
sobretudo, Cristo, ele é um homem sem pecado. Jamais transgrediu uma lei. Ele é puro de coração, ele é santo. Se ele sofresse apenas uma calúnia e não tivesse sido torturado, ainda assim seria o maior pecado de todos os tempos. Porque foi um pecado contra alguém que é santo, contra alguém que é puro. Então, o reino da verdade, nós trabalharemos em 3 pontos principais. O reino da verdade, ele não é composto por hipócritas. Os versículos 28 ao 32. Assim como o reino da verdade é composto por quem vive na verdade. Dos versículos 33 ao 37. E o reino da verdade não deve ser negociado. Dos versículos 38 ao 40. Palavra-chave: reino. Afirmação teológica. No reino de Cristo não há espaço para hipócritas que negociam a verdade. Antes, o reino de Cristo é composto por quem vive segundo o testemunho da verdade. No reino de Cristo não há espaço para hipócritas que negociam a verdade. Antes, o reino de Cristo é composto por quem vive segundo o testemunho da verdade. Vamos ao texto. João 18, dos versículos 28 ao 40. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusações trazes contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando um modo porque havia de morrer. 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Amém. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pelo privilégio de fazermos parte do reino da verdade.
o reino estabelecido por Cristo, nosso Senhor e Salvador, e aplicado em nossas vidas pelo Teu Santo Espírito. Nesta manhã, sejamos edificados, confrontados, e que venhamos nos arrependermos de nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos tratar primeiro sobre a composição deste reino da verdade, que não é por hipócritas. O reino da verdade não é composto por hipócritas. Dos versículos 28 ao 32, eu quero ler novamente com os irmãos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu-lhes para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Vamos recapitular aqui alguns pontos. Note que Jesus, ele tinha sido traído por Judas. Então, os oficiais romanos vão até o Getsemane para prender Jesus Cristo, e eles levam Jesus para a casa de Anás, certo? Anás, ele era sumo sacerdote, mas ele foi desposado pelos romanos. Então, para o Império Romano, ele não era mais um sumo sacerdote. E ele era sogro de Caifás, que agora é o sumo sacerdote, tanto na cosmovisão judaica para os romanos. Eu havia dito na semana passada que Jesus estava passando por 2 julgamentos. O primeiro julgamento que ele estava sendo interrogado ali era de uma forma eclesiástica, com Anás. Ele queria entender de onde vinha essa doutrina que Jesus estava ensinando e por que os discípulos o seguiam. Agora, ele está aqui diante de Caifás. E aqui ele já está sendo sentenciado e levado para o pretório. Como na semana passada, nós vamos tratar aqui a respeito de 3 personagens. E a primeira personagem que eu quero destacar aqui é Caifás. Vamos tomar nota para nós entendermos quem é este homem. Caifás, ele era sumo sacerdote de Israel, ungido em 18 depois de Cristo pelo procurador romano Valério Grato. Note que foi Roma que reconheceu ali o sumo sacerdócio de Caifás. Caifás e seu genro Anás eram sumos sacerdotes quando João Batista iniciou sua pregação. Caifás também era membro do grupo dos saduceus. Depois de Jesus ter ressuscitado Lázaro, os líderes judeus ficaram alarmados com a popularidade de Jesus. O Sinédrio rapidamente convocou uma reunião durante a qual Caifás pediu a morte de Jesus. As palavras de Caifás, sendo este sumo sacerdote, tinham autoridade considerável e seu conselho foi seguido. Como consequência, Caifás planejou prender Jesus e participou do julgamento ilegal contra o Messias. Só que nós já vemos então o perfil de quem nós estamos tratando aqui. Logo em seguida da primeira personagem de Caifás, aparece uma palavrinha que nós nunca tratamos, pelo menos eu acho até agora. Pretório. O que significa isso? O que é um pretório? Era parte do palácio de Herodes, ou da residência do governador de Jerusalém, certo? Alguns chamam de Fortaleza Antônia, alguma coisa assim. E o texto enfatiza que era cedo, ou seja, por volta das 6
da manhã. Por que isso? Porque eles não queriam alarmar a multidão. Nós devemos levar em consideração que Jesus era muito popular. Então, sempre que Jesus se deslocava para uma região, a multidão o acompanhava. Então, eles estão fazendo isso bem cedo, para que pudesse ter um julgamento atendendo aos desejos de Caifás. Então, é bem cedinho, para que menos pessoas possíveis pudessem ter a compreensão do que estava para ocorrer. E aí, note que os judeus eles não entram no pretório para não se contaminarem e poder comer a Páscoa. Então, judeus que, entre aspas, observavam a lei, eles não iriam entrar nesse palácio para que eles não se tornassem impuros e serem proibidos de participar da Páscoa. Como assim? Por que se eles entrassem nessas casas ou no pretório, eles seriam contaminados? Porque Roma, não somente a cidade de Roma, mas estou dizendo aqui referente aos romanos mesmo, a todos os romanos em geral, todos eles eram idólatras. As suas casas eram regradas por orgias, idolatrias, etc. E Pilatos não era diferente disso. Historiadores acreditam que Pilatos ele também era uma pessoa bastante indecente e imoral, embora ele fosse casado, mas ainda assim um idólatra. Então, para que eles não se contaminassem entrando na casa de alguém com esse perfil, eles preferem não entrar no pretório. Ok? Agora, se os irmãos notarem, o texto está tratando a respeito de eles, inicialmente, né? De eles entrarem no pretório para que eles pudessem participar da Páscoa. Mas nós já tratamos da Páscoa aqui, não já? Então, por que está mencionando aqui Páscoa? Porque parece que é um evento que já ocorreu. Então, há um grande debate em torno disso, do que está acontecendo aqui, e eu nem quero trazer todos os argumentos, mas eu quero levantar aqui dois principais e que, para mim, fecha a conta tranquilamente. Havia diversos grupos judeus, certo? Por exemplo, nós tínhamos essênios, saduceus, fariseus e etc. Então, é bem possível que eles tinham calendários distintos um do outro, certo? Então, eles não celebravam, talvez, a Páscoa no mesmo dia. Este é o primeiro argumento. Mas, vejam lá em Lucas. Eu falei Lucas, meu filho chora, percebe? Lucas 22, versículo 1. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Ok? Então, é possível que a Páscoa aqui seja essa festa dos pães asmos, que era a festa dos pães sem fermento e que durava 7 dias. Então, tem um certo intervalo aí, alguns celebraram talvez no primeiro dia da semana, outros na metade. Então, para mim, fecha a conta tranquila aqui, quando nós olhamos isso. Vejam agora os versículos 29 a 32 aí. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusações trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Havia precedentes para o oficial romano
precisar sair para receber os judeus em respeito à sensibilidade. Ok? Com exceção em casos de intervenção militar, seria necessária uma acusação oficial para que Pilatos ouvisse os demandantes ali, os que estavam acusando, né? Agora, então, nós temos aqui a nossa segunda personagem, Pilatos. Vamos analisar o perfil desse camarada. Pilatos, ele foi o 5º governador romano da Judéia. Ele governou de 26 a 36 depois de Cristo. E como governador, ele tinha autoridade absoluta sobre os cidadãos não romanos da província e reportava-se ao governador da Síria ao norte. Então, note que ele tinha total controle sobre aqueles que não eram judeus, ou que não eram romanos. Portanto, os judeus estavam dentro do governo ali de Pilatos. E Pilatos, nós vamos perceber que ele nutria um certo desprezo pelos judeus. Então, nesse momento aqui, na construção da nossa exposição, nós vamos perceber isso, mas Pilatos, não é que ele está querendo um julgamento justo a Jesus Cristo. Quando ele fica tentando achar provas, olha, parece que está sendo injusto, não é que ele está sendo bonzinho. É que, na verdade, ele desprezava tanto os judeus que ele queria contrariá-los, percebe? Não é porque ele era uma pessoa, olha, Pilatos era bonzinho, ele quase libertou Jesus Cristo. Se não fosse os judeus, não. A ideia de Pilatos aqui era simplesmente se opor aos judeus. Na execução de não cidadãos acusados de traição, a pena não era de apedrejamento, mas de crucificação. Então, vejam a profecia aqui que o texto destaca, a profecia de Jesus. Vamos ler Mateus, capítulo 20. Versículos 18 e 19. Mateus 20, 18 e 19. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Amém. Então vejam que tudo que está acontecendo foi predito pelo maior dos profetas, nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eles são hipócritas? Primeiro, este povo que está agindo de uma forma perversa contra Jesus Cristo, entende eles serem povo de Deus. O Sinédrio não tinha o direito de decretar a morte. Assim, num sentido prático. Eles poderiam sentenciar a morte, mas matar, colocar a mão na massa e tirar a vida de Jesus Cristo, eles não poderiam fazer. Na cabeça deles, é como se eles estivessem limpos do sangue de Cristo. Nós apenas dizemos que ele tem que morrer, mas quem vai matar vai ser os romanos. Agora, segundo ato de hipocrisia da parte deles, para participar da Páscoa, eles consideravam a contaminação cerimonial mais séria do que a contaminação moral. Eles não estavam se importando se Jesus era inocente ou não. Eles simplesmente queriam entregar Jesus Cristo à morte, para a satisfação do seu próprio ego,
do seu orgulho, do seu coração depravado. Essas pessoas nunca fizeram parte do povo de Deus. Hipócritas não fazem parte do reino da verdade. Deus não é pautado pela mentira. Deus não é pautado por hipocrisia. Então vejam, como que nós fazemos uma aplicação direta para nós, nos dias de hoje, a respeito disso? Quando nós estamos agindo com hipocrisia, quando nós exigimos santificação do nosso próximo, quando nossa vida é marcada por promiscuidade, é quando eu exijo de você um padrão de perfeição moral, na qual eu mesmo não tenho esse padrão. Então eu faço o meu julgamento com base naquilo que eu acredito, mas não naquilo que eu vivo ou experimento. E coloco um fardo maior e pesado sobre você. Isso acontece dentro da igreja. Quando o irmão peca contra você, a sua vara de medir é muito mais firme, muito mais dura, muito mais pesada. Porque o primeiro argumento que nós levantamos é assim: isso porque é crente, isso porque está aqui na igreja, isso porque é um reformado, isso porque é um estudioso, isso porque é um pastor, isso porque tem uma biblioteca grande na sua casa. Ou no nosso lar, quando nós esmagamos o nosso cônjuge. Para que você vai para a igreja? Para agir dessa forma? É melhor que você nem vai. Como se eu não agisse também de maneira errada com a minha esposa. Outra forma de hipocrisia. O reino da verdade são todos aqueles que foram alcançados por Cristo. Deus é amor. A evidência de que Deus está em nossas vidas é que nós amamos. Isso se aplica aos atributos comunicáveis de Deus. Deus é santo. A evidência que nós somos cheios de Deus é que nós prezamos pela santificação. Deus é justo. A evidência que nós temos Deus em nossos corações é que nós amamos a justiça. Então, uma vez que nós nutrimos sentimento de raiva, de desprezo e inveja pelo nosso próximo, é o maior ato de hipocrisia que nós podemos cometer. Porque o irmão, ele tem um posicionamento diferente do meu, porque o irmão cometeu um ato falho, então começo a nutrir sentimento de ira contra aquele irmão. Eu desprezo, eu faço de tudo para não estar perto dele. O que antecede o que nós estamos trabalhando aqui? A unidade da igreja. Foi o que Cristo estava nos ensinando. Quando a igreja ela não está unida, ela está desunida. Se ela está desunida, o que nutre esse sentimento pela desunião é a hipocrisia, o sentimento de raiva, de desprezo, de inveja. Então nós agimos de uma maneira porca diante de Deus. Esse terceiro ponto aqui é maravilhoso. Qual uma das formas de nós agirmos de maneira hipócrita? É quando nós somos gratos a Deus por nos ter tirado de seitas, igrejas heréticas,
de lobos devoradores e agimos na igreja bíblica pior de quando nós estávamos nas seitas, negligenciando o culto, negligenciando nossas responsabilidades como membros da igreja local, não dando evidência de um novo nascimento. E aí o que nós fazemos? Quando nós encontramos aquele parente ou aquele amigo que permanece na seita, nós zombamos dele, ou humilhamos ele, quando na verdade é como se nós nem tivéssemos conhecido uma igreja bíblica, porque as ações em que nós nos colocamos não condiz com isso. A quem nós queremos enganar? A melhor pergunta: Deus tirou você da seita para quê? Deus tirou você de uma igreja fraca para você ir para uma igreja forte e ser um crente fraco? Ou seja, sou grato a Deus porque Ele abriu os meus olhos. Seus olhos estão abertos para o quê? Para pecar? Para eu não experimentar o Evangelho? Para eu dar de ombros para a igreja local? Para eu olhar para o pacto de membresia, aquilo que eu prometi, e falar, não, eu não concordo com isso. Você é hipócrita! Você é um hipócrita! Você concorda com aquilo que você não acredita, você é um hipócrita! No reino de Cristo, queridos, não há espaço para hipócritas que negociam a verdade. O reino de Cristo, ele é composto por quem vive segundo o testemunho da verdade. Vamos para o segundo ponto. O reino da verdade é composto por quem vive na verdade. Veja os versículos 33 a 37. Tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhes: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta? Ou te disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Nós olharmos um texto paralelo nos sinóticos, sobre o que está acontecendo aqui, em Lucas 23, 2, Pilatos, ele não queria sentenciar Jesus, não porque ele era bonzinho, lembram que eu havia dito? Mas por contrariar a opinião judaica. Então o que o Sinédrio faz? Ele apresenta queixas contra Jesus. Olha, ele perverteu nossa nação, proibiu, olha, rapaz, isso aqui, proibiu pagar tributo ao imperador. Será que eles queriam mesmo pagar imposto para o imperador? Ou eles só estavam querendo mesmo fazer acusação leviana contra Jesus? E diz ser ele mesmo, Cristo, um rei. Em outras palavras, estavam dizendo o seguinte: este é um homem
Este homem é um indivíduo politicamente perigoso. Ele é de alta periculosidade. Ele é um agitador. Ele é culpado de alta traição. O que nós estamos vendo é o rei da verdade sofrendo com mentiras e calúnias. Uma grande contradição aqui, né? Pilatos, ele zomba. Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? E depois ele pergunta novamente: tu és rei dos judeus? Então, a pergunta aqui de Pilatos, quando ele diz se Jesus é rei dos judeus, ele não está, por exemplo, zombando de Cristo. Ele está fazendo uma zombaria contra os judeus. É como se ele dissesse assim, ó: tu és o rei dos judeus? Que ridículo isso. Que acusação é essa? Como assim? Eles estão te acusando de você ser rei? Vocês todos estão subjugados por Roma. Que rei? Rei aqui é Herodes. Entretanto, essa pergunta de Pilatos, ainda que tivesse um caráter de zombaria contra os judeus, ela necessitava de uma resposta. E no versículo 34, respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Olha que Jesus, a resposta dele não poderia ser uma resposta simples. Ele não podia dizer nem que sim, nem que não. Por quê? Porque se ele dissesse que ele era rei dos judeus, ele estava chancelando o que os judeus estavam acusando ele. Ele está se declarando rei, está sendo um zombador, um perturbador da paz. Ele não quer que pague tributo ao imperador, está pervertendo a nação. Percebe? Se Jesus afirma que ele é o rei, então todas essas acusações viriam acompanhadas. Mas ele também não poderia dizer: não sou rei. Porque senão ele estaria dizendo: olha, eu não sou rei de jeito nenhum. Mas ele é rei, ele tem convicção disso. O versículo 37 nos deixa claro isso. Para isso eu nasci. Então a pergunta dele, a resposta de Jesus, na verdade, ele começa a desenvolver a resposta que ele poderia dar a Pilatos. E aí, no versículo 35, replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é quem te entregaram a mim. Que fizeste? Então, novamente, nós vemos aqui um desprezo de Pilatos. Entretanto, a pergunta permanece. Porque ele não era nenhum tolo. Pilatos não estava ali de brincadeira. Ele queria saber que tipo de acusação é essa. Ele quer entender por que Jesus é rei. Por isso que ele continua ainda. Calma aí, mas a resposta não foi tão clara ainda. Preciso entender melhor o que está acontecendo aqui. É mais ou menos esse sentido. Eu estou transliterando para o nosso tempo. O diálogo de Pilatos e Jesus aqui. Veja o versículo 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Preste bastante atenção na resposta de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Há 3 propósitos na resposta de Jesus Cristo. Porque agora, quando ele começa a desenvolver melhor a sua resposta, ele reinterpreta a pergunta de Pilatos. Eu não sou esse rei que eles afirmam, e também nem sou esse rei que você acredita que eu sou. Meu reino não é daqui, meu irmão. Dá uma segurada aí, Pilatos. Então, ele reinterpreta a pergunta no sentido assim, ó: você é rei em algum sentido? Por que eu sei disso? Porque olha como inicia a resposta de Jesus: meu reino não é deste mundo.
para ele enfatizar que o reino dele não é deste mundo, é que ele está reinterpretando a pergunta de Pilatos. Olha, eu sou rei, mas não como vocês acham. Não é dessa maneira que vocês interpretam que eu sou rei. O meu reino não é deste mundo. Ou seja, claro que eu sou rei. Eu sou rei. É isso que ele está afirmando. Não da forma como judeus ou como você, Pilatos, enxerga. Porque vocês estão presos em uma mentira. E o meu reino é composto por pessoas verdadeiras. É isso que Jesus está enfatizando aqui. No segundo ponto, Jesus indica que seu reino não é deste mundo. E ele mostra que seu reinado é um reinado no coração e na vida de todos quantos dão crédito à verdade. Logo, a resposta de Jesus é o seguinte: todos esses que estão me acusando, e você que está aqui me interrogando, vocês não fazem parte do meu reino. Porque todos vocês são mentirosos. São hipócritas. Vocês não agem com a verdade. Vamos entender um pouquinho sobre reino. O que Jesus está querendo mostrar? Porque essa palavra reino aparece várias vezes aqui, em um curto tempo, né, de espaço. Abram comigo lá em Daniel 2:44. Daniel 2:44 diz o seguinte: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Agora, Mateus, capítulo 4, versículo 17. Olha, da onde que eles estão tirando que Jesus se declara rei? Porque eles tinham aqui o Antigo Testamento e sabiam dessas profecias. Agora, olha o que Jesus está dizendo. Daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Meu irmão, em nenhum momento Jesus, nesse diálogo com Pilatos, ele quis dizer o seguinte: olha, eu não sou rei, meu reino não é daqui, no sentido de eu não estou reinando ninguém aqui. Nunca foi esse sentido. A natureza desse reino é determinada pelo caráter do Deus a quem o reino pertence. Então a revelação de Deus está no centro do ensino de Jesus. Logo, todos aqueles que abraçam o ensinamento de Jesus são aquelas pessoas que fazem parte deste reino. Veja o seguinte, ó. O ensino ético de Jesus era parte da proclamação do reino de Deus. Somente por sua morte e ressurreição foi possível estabelecer o governo divino. Mas até mesmo enquanto o reino de Deus estava no processo de inauguração durante seu ministério, seus princípios puderam ser traduzidos em ações nas vidas de seus seguidores. Como isso ocorreu? Através do perfil do verdadeiro cristão. Ou seja, lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 7, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Este é o modelo pela qual aqueles que pertencem a este reino devem viver. Vamos ler Mateus 5.
Vamos ler Mateus 5, dos versículos 3 ao 11. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Este é o padrão de todos aqueles que compõem o reino da verdade. O pobre de espírito é aquele que não encontra boas obras em si mesmo, mas ele contempla a sua própria depravação e olha para o Redentor, que é Jesus Cristo. Por isso ele é um manso, porque ele não é superior a ninguém. Por isso que ele chora. Ele chora por conta dos seus próprios pecados e pelo pecado da humanidade. Ele tem fome e sede de justiça, a justiça de Cristo. Fome e sede são duas circunstâncias em que nós vivemos constantemente. Então, você se alimentou pela manhã, mas vai se alimentar à tarde. Alguns vão se alimentar mais tarde ainda, depois mais tarde ainda. Vão tomar água constantemente, ainda mais se for aquela aguinha com gás. Constante. Ou seja, o tempo todo você sendo faminto e sedento pela justiça de Cristo. Um pacificador não é a pessoa do deixa disso. Sabe, do futebol? O cara dá um carrinho lá e começa a brigar e as pessoas querem separar. Isso não é um pacificador, apesar de ser uma coisa boa. Um pacificador é todo aquele que proclama o evangelho da paz. O evangelho é você pegar aquelas pessoas que estão em rebelião contra Deus, apresentar as boas novas e essas pessoas então serem reconciliadas com Deus. Isso que é um pacificador, quem pregue o evangelho. O reinado de Cristo consiste no seu governo sobre os corações daqueles que lhe obedecem. O reinado de Cristo ele não é instituído por autoridades terrenas. O reinado de Cristo ele consiste na verdade. Por isso que ele nasceu. Olha o nosso boletim na página inicial. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas, uma pergunta ainda permanece aqui no versículo 37, porque no final Pilatos ainda questiona: o que é a verdade? Antes de nós analisarmos esse posicionamento aqui, vamos entender o que é verdade. Verdade é conformidade com um fato ou realidade. A fidelidade a um original ou padrão. Então, aqueles que vivem nesse testemunho da verdade de Cristo estão em conformidade com o fato e a realidade do estado em que a humanidade se encontra. Ou seja, depravados, dependentes de Cristo. Essa fidelidade é a origem da nossa salvação, é o padrão estabelecido por Deus. Ou seja, é a fé em Jesus Cristo.
Esse é o padrão de todos aqueles que compõem o reino da verdade. Eles têm fé em Jesus Cristo. Porque eles sabem que não é por nenhum esforço, que não é por aquilo que eles podem fazer, mas é por aquilo que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Aqueles que vivem na verdade vivem sob o governo de Cristo. Os que vivem sob o governo de Cristo têm o perfil do verdadeiro cristão. E os que têm o perfil do verdadeiro cristão são aqueles que adotaram o padrão de fidelidade à pessoa e o caráter de Cristo. Pilatos, nós vamos ver agora no versículo 38, que ele replica: que é a verdade? Mas antes, reafirmamos que no reino de Cristo não há espaço para hipócritas que negociam a verdade. Antes, o reino de Cristo é composto por quem vive segundo o testemunho da verdade. Vamos lá agora, nos versículos 38 ao 40. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. O reino da verdade não deve ser negociado. A lei romana proibia a traição, mas ela não proibia ninguém de ser um filósofo perambulante e antissocial, por exemplo. Então, da perspectiva de Pilatos, não havia razão para condenar Jesus, porque ele entendia que, na verdade, Jesus era um filósofo, que ele estava ali filosofando a respeito da verdade. Por isso que ele perguntou aqui: o que é verdade? Existe uma verdade absoluta? É como se ele estivesse dando de ombros. O que é a verdade? Ele é um cético. Ele está diante da verdade, o verbo encarnado. E ele questiona o que é a verdade. Vamos novamente em Lucas 23. Versículos 13 a 16. Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentastes-me este homem como agitador do povo. Então, olha a perspectiva que eles tinham a respeito de Jesus. Mas, tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que os acusais. Nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Olha aqui como Pilatos, ele se assemelha aos próprios religiosos hipócritas. Porque, preste atenção, ele até certo momento, ele não queria condenar Jesus Cristo, porque ele não achou prova nenhuma. E ainda mais ele queria mesmo contrariar o desejo dos judeus. Mas como é que você está sendo acusado por ser rei? Que loucura é essa? Mas agora, mesmo ele não convicto de Jesus ter cometido algum crime, ele ainda condena Jesus a sofrer um castigo. Então, ou seja, ele também é um hipócrita, igualzinho os religiosos. Pilatos, ele está disposto a ceder o privilégio exigido pelos
pelos judeus, no versículo 39. Mas as pessoas que estão ali presentes, elas estão negociando a verdade ao relativizar quem Cristo é e pede a soltura de um salteador, Barrabás. E aqui, mais uma vez, nos é externizado o sofrimento de Cristo. Porque ele está sendo tratado como se já houvesse sido condenado, mesmo sem prova. Um criminoso. Veja só, vamos falar um pouquinho agora da terceira personagem aqui, Barrabás. Ele era um salteador e um preso muito conhecido. Ele foi escolhido pela multidão em Jerusalém para ser libertado em lugar de Jesus. Barrabás havia sido encarcerado por causar insurreições e por ter cometido um assassinato. Olha o perfil da pessoa que eles estão pedindo para... Pilatos se propôs a entregar Jesus ou Barrabás à multidão. Os judeus exigiram que ele libertasse Barrabás e crucificasse Jesus. Sabe o que significa o nome Barrabás? Por ironia do destino, significa filho do pai. O reino da verdade, em hipótese alguma, ele deve ser negociado. O que está acontecendo aqui é que a verdade está sendo negociada pelo ceticismo de Pilatos. Ele, diante da verdade, ele questiona: o que é a verdade? Que reino é o seu? Quem é você? A verdade estava sendo negociada pela mentira dos religiosos. O que está acontecendo com Jesus é causado por uma sequência de atos caluniosos, mentirosos. Queridos, nós não devemos ser céticos quanto às exortações. Porque muitas vezes nos encontramos em um ato falho, cometendo algum pecado, e quando somos exortados pela palavra, nós nos tornamos céticos, incrédulos. Não acreditamos que isso se aplica a nós. Este é o momento em que nós nos aproximamos de Pilatos e não de Jesus Cristo. Quando nós, se fazendo membros do reino da verdade, estamos, na verdade, negociando a verdade. Isso não é para mim. Eu não sou assim. Não é dessa forma. Eu não penso dessa forma. Você está sendo confrontado com a palavra. Nós também não devemos viver aos olhos da mentira em relação à verdade, como os judeus estavam fazendo. A forma de nós negociarmos a verdade é quando, assim como o pastor Leonardo, no momento em que ele estava aqui dirigindo o culto, estava mencionando, é o desprezo pelo culto. É quando eu durmo no culto, é quando eu estou mais atento ao bebezinho que está na minha frente, quando eu estou no celular. Ou seja, eu venho para ser alimentado pela verdade, mas a postura que eu me encontro no culto é uma postura mentirosa. Você é hipócrita. Eu estou para ouvir a verdade, mas eu estou negociando a verdade com qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus. É como se você estivesse dizendo o seguinte:
Olha, era melhor estar em casa tirando um cochilo antes de ficar ouvindo isso aqui. Era melhor eu estar tirando um dia de folga, olhando as mensagens no Instagram, no WhatsApp. Era melhor eu ir para um parque, brincar com as crianças do que estar aqui. Nós não percebemos, mas em vários contextos nós agimos como Pilatos. Agimos como os fariseus, como os saduceus. Com hipocrisia. Considerações. Diante de tudo que nós trabalhamos, vamos destacar novamente. O reino de Deus, ele não é composto por hipócritas. Pessoas que dizem algo que na verdade elas não acreditam. Acreditam viver uma vida de santidade, quando na verdade elas não vivem. O reino da verdade, ele é composto por todos aqueles que vivem no testemunho da verdade. A verdade é Cristo. E o padrão de todos aqueles que vivem sob a verdade de Cristo é encontrado no perfil do verdadeiro cristão com base em Mateus 5, no Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E aqueles que estão na verdade não devem negociar essa verdade. Na verdade, eles devem lutar pela verdade. Então, preste atenção. Nós não devemos viver na hipocrisia. Por exemplo, não adianta nós fazermos culto doméstico e não aplicarmos o que nós estamos trabalhando em casa na nossa família mesmo. Não adianta você achar que está quebrando um galho, sabe? Não, olha, eu já fiz isso, eu fiz assado. Olha, eu não participei da reunião porque ontem eu estava... Não existe isso. Não existe. Então nós não devemos viver na hipocrisia e muito menos conviver com a hipocrisia. Tem pessoas que afirmam que amam a Deus, que acreditam em Deus, mas a sua vida é como se fosse uma pessoa ateia. Elas levam você para mais longe de Deus. Está cheio de pessoas assim aí fora. Se vocês tiverem curiosidade, conversa um pouquinho com o Jadson para você ver. Os passageiros que ele pega lá de igrejas que negociam a verdade por obras. Ou então pessoas que afirmam acreditar em Deus e agem de uma maneira que, como se elas nunca ouvissem o evangelho na vida. São hipócritas. Nós temos vários amigos aí fora. Todos nós aqui temos amigos aí fora. Deixa eu expor aqui uma conversa minha do Jadson de novo. Uma vez nós estávamos conversando, e eu só não vou falar o nome do amigo dele, porque vai que ele assiste nós aí. Mas
o amigo dele falou, pô, mas você vai para a igreja de novo? Você não pode ir viajar conosco, fazer uma festa, alguma coisa assim do tipo? Como se isso fosse um peso. Tipo assim, eu tenho que ir para a igreja. Não vou poder hoje porque eu tenho que ir para a igreja. Mas não dá para você faltar amanhã? Mas não dá para a gente ir lá naquela festa? Não dá para a gente... Não é assim? E eles afirmam assim, eu creio em Deus. Mas na verdade eles são hipócritas. Essas pessoas, elas são campo missionário para nós. Elas não devem ser as pessoas que nos envolvem a um relacionamento tão íntimo que influencia nossas vidas. Assim também que nós devemos viver na verdade e conviver com quem vive na verdade. Porque quanto mais eu estou perto de pessoas que vivem na verdade, mais eu sou fortalecido e fortaleço as pessoas que estão ao meu redor. Devemos nos amar, meus irmãos. Compartilhar o evangelho. Se você for falar do evangelho para uma pessoa e ela não quiser te ouvir, porque eu já sou crente, ela não conhece o evangelho. Ela não conhece. Eu sempre quero ouvir o evangelho, pode ser me exortando ou não. Porque às vezes você pode ter visto coisa que eu não vi. E se a pessoa de mim falar alguma besteira também, deve ser refutada também, né? Mas nós temos que ter prazer em ouvir. E jamais, em hipótese alguma, nós negociarmos a verdade. Não troque o reino da verdade por um prato de lentilha. Não dê ouvido aos amigos ímpios. Não relativize a verdade. Pode ser que você esteja certo. Um ateu falando para você, pode ser que você esteja certo e eu esteja errado. Não faça isso. Não troque o Evangelho de Cristo pela Netflix, pelo filme, pelo futebol, pelo videogame. Não troque. Amem a verdade, porque a verdade é Jesus Cristo. No reino de Cristo não há espaço para hipócritas que negociam a verdade. Antes, o reino de Cristo é composto por quem vive segundo o testemunho da verdade. Amém.